Mas como o pastor Adair falou, nós vamos em frente para a conservação da nossa alma. É bom nós estarmos aqui nessa manhã, irmãos. Eu quero que os irmãos abram juntamente comigo a Bíblia Sagrada, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ainda o 18, o 19 e o 20, e nós vamos fazer uma rápida meditação da palavra de Deus nessa manhã e ver o que Deus ainda tem para nós nesse lugar. Capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 18, 19 e o 20. Nos diz assim a palavra de Deus, versículo 11: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Versículo 18: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. Na meditação que eu quero trazer para a igreja de Jesus nessa manhã, dessa carta que Paulo escreveu aos Coríntios, mais especificamente, mais propriamente no capítulo 5, que fala sobre o ministério da reconciliação. A palavra reconciliação, se nós procurarmos, irmãos, no nosso dicionário, fala da relação ou do retorno da comunhão entre duas partes que haviam se divorciado, que haviam se separado. E ninguém mais próprio para falar sobre essa situação, ninguém mais com tanta propriedade para falar dessa situação do que o apóstolo Paulo. Paulo, que outrora foi perseguidor da igreja de Jesus, que consentia na morte dos cristãos, que levava preso, que açoitava, e até mesmo consentiu na morte de Estevão, que apedrejado, Paulo assistia vendo Estevão ser apedrejado e olhando para os céus, vendo os céus abertos. Então ele podia falar com muita propriedade de alguém que estava afastado da presença de Deus, de alguém que estava separado da graça de Deus, ainda que fosse zeloso da sua religião, alguém com uma sabedoria de ter aprendido aos pés de Gamaliel, mas ele ainda não havia tido um encontro genuíno e verdadeiro com aquele que está aqui nessa manhã. Amém. Uma pessoa de Jesus a quem nós servimos. E ele estava separado de Deus, da glória de Deus, da comunhão de Deus, da presença de Deus, ainda que achasse estar fazendo um serviço para Deus. Mas todos nós conhecemos a história de Paulo e de como Deus, no caminho de Damasco, a pessoa de Jesus se apresentou a ele e fez com que ele fosse reconciliado com Deus. Para nós entendermos missão, que nós estamos aqui trabalhando nessa manhã sobre esse tema, uma manhã missionária, para que nós possamos entender o projeto de missão, e o que está inserido no contexto de missão, nós não podemos esquecer ou fugir do tema da reconciliação. A palavra de Deus diz que o pecado, irmãos, que entrou na raça humana, que deturpou essa ligação, essa comunhão que havia entre o homem e Deus, ele é a causa da separação entre Deus e o homem. Quando Deus colocou o homem no jardim, está lá em Gênesis capítulo 3, colocou com um propósito específico de servir a Ele, de o adorar, de ter comunhão e de viver exclusivamente para Ele. Mas o que a palavra de Deus diz? Que o homem errou o alvo. O homem errou o alvo que lhe estava proposto, e veio daí o pecado e a maldição sobre toda a raça humana.
A santidade de Deus não pode tolerar o pecado, ainda que a palavra de Deus diz que Deus ame o pecador, mas contudo Ele aborrece o pecado. E quando Adão e Eva pecaram no jardim, pela desobediência, o afastamento de Deus foi algo instantâneo e imediato. E eu parece que vejo Deus que passeava, conforme diz a Bíblia, pelo jardim, na viração do dia, e tinha prazer em debruçar lá nos umbrais da eternidade, olhar para Adão e dizer: Adão, como estás, Adão? Como passaste o teu dia? E tinha diálogo, comunhão, comunicação com aquele que ele havia criado como a coroa da criação, para o servir, para o adorar. Mas a palavra de Deus diz que quando ele errou o alvo, quando ele pecou e fez aquilo que não era agradável aos olhos de Deus, a primeira coisa que Adão e Eva fizeram foi procurar se esconder da face do Senhor. E eu acredito que como o pecado afasta o homem de Deus, no lugar em que Deus costumava debruçar a eternidade, olhando para Adão, olhando para Eva, conversando com eles, eles procuraram ir o mais longe possível, procurando se esconder daquele de quem ninguém pode se esconder, porque seus olhos já tudo contemplam. Mas a palavra de Deus diz que Deus ainda não desistiu deles. Deus não abriu mão e virou as costas para eles, mas Ele procurou novamente, eles fugitivos da presença do Senhor, pelo pecado que haviam cometido, pela consciência de que haviam transgredido a lei de Deus e a vontade de Deus. Deus diz: Adão, onde estás, Adão? Eu preciso da comunhão que eu tinha contigo. Onde é que tu estás? Porque saíste da minha presença. Aleluia. E o pecado, ele destrói, ele deturpa, ele mata, ele inverte valores. E nós vivemos hoje num mundo, irmãos, onde o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. E a palavra de Deus diz que para aqueles que estão lá fora, para aqueles que perecem, a palavra de Deus para eles parece loucura. Eles não conseguem entender. E vão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados, como diz a palavra de Deus. Porque são escravos do pecado. Mas a Bíblia diz que Jesus, através do sacrifício da cruz, Ele criou para nós uma ponte. Através do ministério da reconciliação, nós que outrora estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, agora fomos ligados a Ele. Pela sua morte, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos, pelo nome de Jesus. O pecado afasta. Nós vimos em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 32, sobre um jovem, a parábola do mancebo ali que pediu, os seus bens, do filho pródigo, que estava na presença de Deus.